Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como todos vocês já sabem, criador de conteúdo e compartilhador de conhecimento, especialmente dentro das modalidades de Day Trade e Swing Trade no mercado financeiro. Nesse vídeo de hoje, que na minha opinião é um dos mais importantes que a gente vai trazer aqui dentro do canal, é o vídeo que exatamente mostra o nosso operacional, qual que é a nossa ideia, qual que é o nosso mindset, qual que é a maneira que a gente opera para conseguir obter lucros no mercado financeiro, especialmente dentro do ativo mini índice de contratos futuros, onde que a gente faz a grande maioria das operações e a gente consegue ter lucro, nós somos consistentes. Então, investidor, investidora, se esse vídeo estiver alinhado com a sua ideia, alinhado com a sua filosofia, curta com vontade mesmo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, porque com certeza a ideia, nosso principal objetivo é crescer junto com todos vocês que estão aqui acompanhando a gente. Primeiramente, pessoal, tem que deixar muito claro essa mensagem que eu vou trazer aqui, porque a gente vai trazer a nossa ideia operacional do canal. E o que a gente gostaria de deixar bem claro para vocês, que esse vídeo ele tem um conteúdo educacional. Ele não tem a intenção nenhuma de recomendar a compra ou venda de qualquer ativo em qualquer posição no dia a dia, especialmente para quem faz day trade. E aqui a ideia é da gente compartilhar mesmo o que a gente usa no dia a dia, entendeu? Então cabe aos inscritos do canal, às pessoas que estão acompanhando esse vídeo, a absorver a ideia, testarem bastante, façam backtest, faça uma análise crítica do que a gente está trazendo aqui, entendeu? E dentro do seu gerenciamento de risco, faça uma ideia de aperfeiçoar as operações, crie a sua própria maneira de fazer a operação, dentro do que você tem de margem na corretora, dentro dos seus objetivos e metas nessa modalidade de day trade. Então é para ficar bem claro para todos vocês aqui que a nossa ideia é compartilhar conteúdo com vocês e conhecimento. Dessa forma, eu espero que vocês absorvam a ideia e façam o seu backtest e façam os seus estudos para que vocês consigam também lucrar na bolsa de valores. Uma questão é o seguinte, esse vídeo ele ficou muito extenso, mas muito extenso mesmo. Então, a gente vai trazer aqui várias informações para vocês, mas eu tive que dividir ele em dois, porque senão ia ficar muito pesado. Então, hoje aqui, a gente vai falar nesse vídeo sobre feeling do mercado, momento do Ibovespa, estatísticas, modelos gráficos de deslocamento e padrões e as suas anomalias, que são pontos importantes que tem que ficar na cabeça do trader, o modelo de tela operacional que a gente utiliza e as regiões importantes no gráfico, pessoal. Então, isso aqui é uma preparação para aplicar a estratégia. Vocês vão ver que tem muito conteúdo interessante aqui que eu vou trazer para vocês. E é claro, no próximo vídeo, no segundo vídeo, eu vou trazer a parte mais conceitual do operacional e as tomadas de decisões baseado nas ideias que a gente tem no nosso gerenciamento de risco e na nossa proteção do capital, claro, objetivando ter lucro. Então aqui, pessoal, começamos a falar sobre o feeling do mercado, que é a nossa dica de ouro número 50. Ou seja, o trader ele tem que se preparar para encarar o mercado no dia a dia, ou seja, precisa de estar antenado especialmente sobre deslocamento gráfico. E como que a gente faz essa preparação? Como que eu faço essa preparação? A minha base para análise é observar ali por volta das 8h30 da manhã, ou seja, 30 minutos antes de abrir o pregão, especialmente o ativo de contratos futuros, que é o mini índice, eu consulto como é que estão os mercados futuros dos Estados Unidos e também como está a cotação do petróleo e do minério de ferro. Isso são informações importantíssimas. Inclusive eu deixo aqui sugestão que eu olho no site da Infomoney e é só o trader digitar lá no Google Infomoney 5 assuntos, já traz lá os 5 assuntos principais no dia que podem afetar o gráfico da bolsa de valores. E isso aí, gente, é o primeiro pontapé inicial que eu faço na parte da manhã para absorver informações. Por que disso? Qual que é a justificativa disso? Normalmente, quando os índices futuros americanos estão em processo de alta, existe a chance do mini índice na abertura dele também abrir em alta. Esse é o ponto importantíssimo. E dependendo da cotação do petróleo e do minério de ferro, se não tiver qualquer outra notícia externa a isso, vamos supor que o petróleo e o minério estão subindo, estão em alta nos mercados internacionais, porque esses commodities eles são cotados também em bolsas de valores internacionais. Nesse caso, existe a tendência gigantesca, se os dois commodities estiverem em alta, da Petrobras e da Vale abrir também o Ibovespa às 10 horas com as ações em alta. E o que isso significa, pessoal? Significa que quando o minério e o petróleo estão em alta e a Vale, a Petrobras abrem o Ibovespa em alta, expectativa de tendência de alta a partir das 10 horas. Então isso o trader tem que ficar antenado
com isso, entendeu? Quando eu falo expectativa, pessoal, é porque nada aqui dentro é garantido. Pode ser que o mercado americano esteja explodindo em alta, o petróleo e o minério explodindo em alta e a Bolsa de Valores brasileira, junto com o mini índice, que é um derivativo da Bolsa de Valores, está em queda. Pode acontecer isso, mas a grande maioria dos pregões, a grande maioria do dia operacional, da maneira que você tem que seguir, eles tendem a ir no mesmo caminho. Então, isso aí o trader tem que ficar ciente, tem que ficar claro isso na mente. Então, por exemplo, se a Bolsa Americana estiver em alta, minério e petróleo em alta, existe a expectativa de ser tendência de alta naquele dia no mini índice. Então, o trader tem que procurar fazer compra, enxergar momentos importantes para executar compra. Então, isso que tem que ficar muito claro para os traders aqui. E aqui também nesse próximo slide eu trago algumas situações que podem ser importantíssimas também para cada investidor, para cada trader que esteja fazendo operações na Bolsa de Valores. Então olha para você ver, aqui o que eu disse anteriormente, futuros americanos em alta, petróleo e minério em alta, tendência de alta do dia no Ibovespa e no mini índice. Expectativa, gente, isso é expectativa. Se futuros Estados Unidos, petróleo e minério estiver em queda, tendência de queda no dia, tendência de queda, expectativa de queda. Se porventura futuros americanos estiver em alta, petróleo e minério em queda, a expectativa é que o índice abra com o gap de alta, indo na mesma linha do mercado americano. Mas a partir das 10 horas no Ibovespa existe a tendência de queda. Por quê? Porque o petróleo e o minério estão em queda. Então isso tem que ser muito bem reparado pelo investidor, muito bem reparado pelo trader, pela investidora. Ao contrário também, futuros americanos caindo, petróleo e minério subindo, existe a possibilidade da abertura do pregão, da abertura do mini índice com gap de baixa, tendo resultado abaixo, e a partir das 10 horas o Ibovespa sobe. Então, gente, isso aqui novamente não é regra, não é absoluta certeza, mas isso aqui são expectativas, são ideias que tem que estar no feeling do investidor, no feeling do trader, do novo e da nova investidora, especialmente para quem pratica day trade, porque é assim que me ajuda demais a tomar as decisões mais certas dentro dos ativos que eu faço, as operações, que é especialmente aí o mini índice. Aqui, pessoal, já é a nossa dica de ouro número 51, ou seja, o trader ele tem que também ter noção do momento que o Ibovespa e o mini índice estão passando numa visão gráfica, entendeu? O trader tem que saber se ele está no momento de alta, no momento de baixa, na formação de algum canal de alta ou canal de baixa, se está consolidado dentro de uma região. Isso é importantíssimo, gente, para tomada de decisão, entendeu? Não adianta o índice e o Ibovespa estarem numa tendência de alta bem forte e você procurando venda. Você pode até achar uma venda muito curta, um scalping curto para fazer uma operação e lucrar e sair rápido, mas o risco é muito grande de você permanecer na operação e o gráfico ir contra você. Então o trader tem que ter essa visão muito clara. Por exemplo, hoje nós estamos em setembro de 2022. O mini índice e também o Ibovespa, ele está dentro de um caixote consolidado, já tem quase que, se não estiver enganado, umas 5, 6 semanas, ele está consolidado dentro de um caixote. Então, toda vez que chega nos extremos desse caixote, dessa região de consolidação, existe a tendência de respeitar demais suporte e resistência. Então, o trader tem que ficar muito ciente disso, ele tem que fazer essa projeção na mente dele para observar onde que o gráfico vai e aonde que tem a tendência de ir, fazendo realmente uma antecipação daquela ideia do movimento, no qual ajuda aos investidores, a investidora, a tomar as decisões. Outra coisa, sempre canais de alta, canais de baixa são muito respeitados pelo mini índice e pelo Ibovespa, mas isso aí em tempos maiores, por exemplo, em gráficos com candles de 1 hora, de 2 horas ou até de 30 minutos, os canais que são formados ali são muito bem respeitados nesses tempos maiores. Então o trader e a nova investidora ou investidor tem que ficar muito claro isso na mente deles. Aqui também são outras informações importantíssimas que acaba que os assuntos que a gente está trazendo aqui estão sempre atrelados um ao outro. Aqui já é a nossa dica de ouro, número 52, que a gente fala de estatística. Então é muito importante o trader trabalhar com a estatística também. Por exemplo, a gente fez uma análise aqui e nos últimos 90 pregões, 70% desses 90 pregões tiveram fechamento de gap. Se ainda não está claro para todo mundo o que é um gap na abertura do mercado, é a diferença entre o fechamento do dia anterior com a abertura do dia atual. Então, se o dia anterior fechou em alta e o dia atual abriu em baixa, é gap de baixa. Se o dia anterior fechou em baixa e o dia atual abriu em alta, é gap de alta. Então, para 70% dos pregões, quando abre o índice futuro, o mini índice, existe a possibilidade de fechamento de gap. É uma verdade absoluta? Não, mas é uma expectativa, é uma probabilidade de acontecer com a maior frequência. Então, o trader tem que ficar também ciente desse aspecto, entendeu? Então, se abrir com gap, qual que é a expectativa
de acontecer, a maioria dos casos, por exemplo, num mês, é fechamento de gap. Então, de acordo com a estatística, se o trader optar na abertura do mercado por já ir no sentido do fechamento de gap, ele já vai ter uma porcentagem maior do que 50% de acerto. Então, é um ponto que tem que ficar muito claro na mente do trader. E é claro, gente, se porventura o trader tem essa filosofia de operar já na abertura do mercado e vai naquela ideia e o gráfico vai contra, é estopar, vai lá e finaliza a operação, sai com prejuízo mais curto, mas depois você vai procurar novas maneiras de encontrar regiões importantes no gráfico para você reverter essa situação. Então é isso que é o ponto importante para trazer aqui. Outra coisa também, 85% do deslocamento gráfico diário ficou dentro de 2%, ou seja, a gente não teve mais variação do que mais ou menos 2%. Isso também, gente, é importantíssimo o trader saber, porque se tiver próximo dessa região de 2%, existe uma expectativa de ter ali uma região de suporte ou de resistência para trazer o preço mais para dentro dessa faixa de 2%. E outro ponto importantíssimo, 65% do deslocamento gráfico ficou também dentro de 1%. Isso aí, gente, de novo, dos últimos 90 pregões, ou seja, mais da metade, o deslocamento não passou de 1% para mínima e para máxima. Então, o importante é o trader conseguir enxergar essas situações e saber que, como o índice ele flutua 5.000 pontos por dia aproximadamente, e ele não teve uma variação maior do que 1%, isso quer dizer que naquele range o índice flutuou bastante. É nessas idas e vindas, nessas ondas que o índice percorre ao longo dos pregões, ao longo do dia, é que dá a oportunidade para o trader lucrar no mercado financeiro. Outra coisa, 95% do deslocamento gráfico da semana fica abaixo de 5%. Então, ou seja, se novamente nós tivemos 2 dias de grande baixa, por exemplo, segunda e terça caiu quase que 3, 4%. A expectativa é de quarta, quinta e sexta de fazer correção em relação a esse movimento forte de segunda e terça. Então isso tem que ficar claro também na mente do trader. Pode acontecer uma vez que a semana vai, no caso, ter, por exemplo, uma queda mais de 5%? Pode acontecer. Mas o trader tem que chegar que a grande probabilidade é de não acontecer. Porque como a gente explicou lá nas teorias de Elliott, os gráficos eles vão em onda. Então quando tem uma grande pernada de alta, um movimento de alta, ele tende a corrigir. Isso aí também é válido para a semana. Então isso tem que ficar na mente do trader. E outro ponto também, 95% do deslocamento gráfico fica dentro das VWAP Bands. Apenas 5% extrapola essa região. Então isso também o trader tem que ficar muito ciente. Ou seja, quando chega próximo da terceira região de VWAP Bands, essa VWAP Bands são 3 regiões importantes, determinam o preço em relação ao volume ponderadamente. Quando chega próximo da terceira linha, a expectativa é de ter um recuo para dentro das próximas linhas, entendeu? Ou seja, se tiver em alta ali vai ser resistência, se tiver em baixa ali vai ser suporte. É claro, 5% extrapolam, rompem essas regiões, mas 95% trabalha ali dentro. Então o trader tem que ficar muito ciente disso aí. Inclusive nós temos vídeos aqui que falam sobre VWAP Bands, né? Temos um vídeo específico no canal sobre isso, que lá a gente relata isso muito bem detalhado. Então o trader fica aqui convidado a também acompanhar esse vídeo nosso aí sobre VWAP Bands, esse indicador que é muito importante. Então traders, investidores, investidoras, vocês têm que levar em consideração todas essas estatísticas que a gente faz aqui dentro do canal. E é claro, você pode fazer a sua própria estatística. Começa a observar o deslocamento gráfico, vai lá e nota se aquele tipo de movimento acontece, com qual frequência dentro da semana, dentro do mês, e começa a fazer isso, porque isso aí, gente, faz você ter uma visão muito clara do mercado, e isso te ajuda a tomar a decisão. E quando te ajuda a tomar a decisão, a tendência de você acertar é muito maior do que você errar. Então por isso que a gente sempre traz aqui no canal uma maneira de motivar as pessoas a sempre correr atrás, a sempre insistir nos estudos, a insistir no desenvolvimento, porque é toda vez que você enxerga alguma coisa nova e trabalha com estatística, e trabalha com conhecimento técnico e com a gestão de risco bem forte, você consegue sim ser consistente nesse mercado financeiro. E aqui também, dentro da nossa dica de ouro número 53, a gente traz modelos gráficos de deslocamentos padrões dentro do mini índice, porque são tipos de movimentos que nos ajudam a também tomar decisão, especialmente da maneira que a gente opera no canal. Como eu vou trazer em outro vídeo para vocês aqui no próximo vídeo, a gente faz o preço médio para frente e o preço médio para trás também. O preço médio para frente é quando você está lucrando, você aumenta o número de contratos com a expectativa de aumentar o lucro. E preço médio para trás é quando você não está lucrando, você está no negativo e você entra com mais contrato com a expectativa de fazer uma média daquela posição que você entrou para que você volte a lucrar também, ou o deslocamento gráfico indo a seu favor depois de ter ido contra por um certo momento. Então a gente faz esse tipo de operação. E eu posso falar com vocês aqui que esses 4 modelos que a gente está trazendo para vocês aqui agora, aqui a gente está trazendo imagens de gráficos de candles de 1 hora, ou seja, aqui compreende todo o pregão de um dia. Então a gente consegue
aqui, com esses deslocamentos gráficos que estão sendo apresentados aqui, grandes oportunidades das pessoas, a partir dessa estratégia que a gente faz aqui, das pessoas também estudarem e enxergar essa estratégia dentro da maneira que eles operam para lucrar no mercado financeiro. Ou seja, mesmo aqui, ó, nesse primeiro gráfico aqui, tendo uma tendência de queda, né, um movimento de baixa muito forte, a questão aqui é que ele foi no mínimo, no fundo do dia, e voltou até 50% do Fibonacci. Então, quando existe essa possibilidade de voltar a 50% do Fibonacci, quem faz preço médio para trás consegue lucrar. E também ao contrário, se porventura o trader que acertou a mão na primeira pernada de baixa e chegou aqui no fundo e começou a subir, é o momento dele sair da operação e colocar o dinheiro no bolso e sair no lucro no mercado financeiro. Uma coisa que o trader tem que ficar muito claro na mente dele: dentro do mini índice ou mini dólar, onde quer que você faça as suas operações, você vai ter uma oportunidade boa por dia. Então você tem que abraçá-la, você tem que encarar aquela oportunidade boa e fazer dela a sua única chance de ganhar dinheiro. Se você conseguiu acertar, conseguiu enxergar o movimento, ganhou dinheiro, saia do mercado, bata sua meta e feche o notebook e termina aquele dia. Quanto mais você ficar operando, você vai mais se expor ao mercado. Isso aí, a chance de você não conseguir recuperar sua perda ou perder o que você ganhou é muito maior do que se você bater sua meta e fechar seu notebook e fazer outras coisas na sua vida. Mas aqui o ponto importante que eu estou trazendo para vocês é exatamente deslocamento gráfico. Então aqui nós tivemos uma queda forte e o retorno até 50% de Fibonacci, que são momentos especiais para que você consiga lucrar no mercado, mesmo se você errou a sua operação no início. Aqui é ao contrário, nós tivemos um movimento forte de alta, mas tivemos um recuo aqui até 50% de Fibonacci também. E com isso você conseguiu, mesmo se você errou na primeira entrada, você conseguiu, através ali de preço médio, reverter o seu resultado, que a princípio era negativo, depois passou a ser positivo. Isso acontece comigo também, tá? Quando tem reversão do movimento, igual tá aqui, nesse caso aqui, ou seja, subiu, caiu, chegou no fundo mínimo aqui, depois subiu e passou aqui o topo máximo, que era esse aqui do dia, e fechou em alta. Aqui também te dá a oportunidade de você, no caso, lucrar fazendo o operacional, especialmente com o preço médio. E quando está lateralizado igual aqui, é o melhor dos mundos, porque é um momento que, se você acertou a primeira operação e ele foi até naquele limite ali, você já fez seu lucro, você sai da operação e pronto, acabou seu dia. Mas se porventura você errou no primeiro, no segundo candle aí você tem a oportunidade de conseguir lucrar no mercado financeiro. Então é isso que o trader tem que colocar na mente dele. São essas opções aqui, são essas situações, são esses modelos gráficos que eu chamo de modelos gráficos tradicionais, padrões, que estão associados dentro da maior parte da estatística de deslocamento gráfico do mini índice. Então vocês podem parar para olhar aí, grande parte dos deslocamentos gráficos, a grande maioria, mais de 60%, 70%, tem esse desenho, essa configuração que eu estou trazendo para você aqui: movimento de baixa com retração de Fibonacci 50%, movimento de alta com retração de Fibonacci a 50%, reversão do movimento e aqui lateralização. Então são exatamente 4 gráficos aqui que se repetem demais, que no caso ajuda a gente a ganhar dinheiro, a lucrar, especialmente aí no day trade, no mini índice. E aqui eu vou trazer para vocês gráficos no qual a gente chama de anomalias dentro do mercado financeiro. Ou seja, são gráficos que eles têm uma situação particular e básica de deslocamento que realmente não vai a favor de quem pratica as ideias, especialmente igual a nossa, de preço médio. Então, por isso mesmo, trader, que todo cuidado é pouco. Porém, se você acertou a primeira operação aqui em cada gráfico desse, fecha o notebook, fecha a plataforma, coloca dinheiro no bolso. Então, o ponto que eu tô trazendo para vocês aqui é: se vocês errarem a primeira operação, com certeza vai ter loss se o gráfico for nessa direção aqui. Então, vocês podem olhar, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, nós tivemos uma queda significativa, caiu bastante aqui, e depois tivemos uma consolidação aqui dentro de um caixote. Então, isso aqui é uma característica básica de um grande movimento num sentido, uma consolidação, ou seja, não chegou a ter a retração Fibonacci. E também ao contrário, mesma coisa, a gente teve aqui um grande movimento de alta, ou seja, desde a abertura até praticamente na metade ali do dia, subiu demais e depois consolidou aqui dentro de um caixote. Então, esse dia aqui, se você errou, infelizmente, a operação aqui, é dia de loss. Aqui são situações que ocorrem no mercado financeiro, mas são raras, são situações raras. A gente está falando aí, às vezes, de 1 ou 2 vezes por mês. Mas, com certeza, se o trader errou a primeira operação, ele vai ter loss nesse dia. E aqui, vocês podem olhar que pregão abriu, o mini índice abriu aqui às 9 horas e só subiu o dia inteiro. Aqui chegou a ter momentos de indecisão, mas só subiu o dia inteiro, não parou, não fez nem consolidação e muito menos a retração. Então esse dia aqui também, se você errou a primeira operação, é dia de loss. E o último gráfico aqui também é da mesma forma. Desceu bastante, não teve a consolidação e também muito menos a retração a 50% de Fibonacci. E aqui nesse caso a expectativa é: se você errou a primeira entrada, infelizmente aqui vai ser loss. O que o trader tem que colocar
na cabeça dele é o seguinte: a gente hoje tem em média 22 pregões por mês. E estatisticamente falando, esses 4 casos que eu tô trazendo para vocês aqui, eles acontecem 2, 3, 4 vezes ao mês. Então, o trader, ele tem a oportunidade de ter aí em suas mãos por volta de 16 ou 17 dias, onde que ele vai poder trabalhar de uma maneira que consiga lucrar no mercado financeiro. Os outros dias, os 4 e 5 dias, vai ser dias de loss. Isso, gente, se vocês errarem a primeira operação. Esse é o outro ponto fundamental aqui. Ou seja, para 16 dias em média no mês, se você errar a primeira operação, você vai ter chance de recuperar ao longo do dia. Se fizer de forma inteligente, se fizer de forma com uma análise técnica, com conhecimento. E dos 5 dias restantes, se você errou a primeira operação, aí dificilmente você vai recuperar baseado no nosso modelo operacional. Porém, se nesses últimos 5 dias, que são dias de anomalias gráficas, deslocamentos que não correspondem ao padrão, se você acertar o primeiro, acabou. Aquele dia que seria teoricamente um loss, vai virar um gain. Então é isso que o trader tem que levar em consideração. E aquelas notícias que a gente trouxe ali nos slides anteriores, como futuros americanos, petróleo, minério, eles ajudam a vocês a ter uma interpretação de como que vai ser o dia. Então, por exemplo, basicamente nesse dia 19 aqui que o gráfico só subiu, pode ter certeza absoluta que foram dias que os futuros americanos estavam em alta, o petróleo estava em alta, o minério estava em alta. Por quê? Porque o Ibovespa subiu aqui quase que 3.000 pontos esse dia. Então, isso aí, gente, estatisticamente é comprovado sucesso. Então, por isso que o trader tem que fazer essas associações entre notícias, desempenhos de outras bolsas importantes no mundo, desempenhos de commodity e, é claro, como é que está sendo formado o gráfico aqui no Brasil. E aqui também a gente vai mostrar para vocês o nosso modelo de tela, no qual a gente usa o nosso operacional. Nas minhas operações eu utilizo o candle de 5 minutos e o Renko 11, ou seja, cada box de Renko são 11 ticks, né, com os seguintes indicadores. No candle de 5 minutos eu uso média móvel de 9, média móvel de 21, as bandas de Bollinger, VWAP Bands, e o IFR. E no Renko 11 eu utilizo média móvel de 9, média móvel de 21, canal de Keltner e a VWAP Bands também. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela operacional. Aqui, pessoal, está aqui a minha tela operacional. Então, de um lado aqui fica o gráfico de Renko 11 e do outro lado aqui fica o gráfico de candles de 5 minutos, no qual eu consigo, através das VWAP Bands, do IFR, da banda de Bollinger, da média móvel de 9, da média móvel de 21, enxergar aqui situações importantes do deslocamento gráfico para eu fazer as minhas operações. Então aqui nos candles de 5 minutos eu levo em consideração esses indicadores. Aqui no Renko eu também considero esses indicadores importantes, por exemplo, como o canal de Keltner, a VWAP Bands, a média móvel 21 e a média móvel de 9, que são importantes demais. Mas o mais ponto fundamental aqui no Renko é que ele me ajuda a enxergar tendências, deslocamentos maiores do movimento. Olha aqui para você ver esse movimento aqui, por exemplo, foi um movimento perfeito de queda que, né, teve aqui como resistência a média móvel de 9. Então, se o trader conseguiu aqui entrar numa venda aqui e conseguiu acompanhar a queda baseado na média móvel de 9, ele conseguiu lucrar aqui exatamente toda essa descida aqui. Então, o Renko, ele me ajuda a enxergar tendência, a enxergar regiões também onde pode haver pullbacks e suporte e resistência. Já aqui no gráfico de candle eu consigo ver também essas mesmas visões que eu tenho no Renko, mas aqui eu consigo ver a força do movimento ali dentro daquele tempo, atrelado também ao deslocamento do IFR, ou seja, o IFR apontado muito para cima, com candles grandes de força, é sentido de movimento de tendência de alta forte, ao contrário também de queda. Então isso tudo, de acordo com a minha tela operacional aqui, é fundamental para minha tomada de decisão na hora que eu vou fazer as minhas operações. No vídeo segundo desse tópico aqui sobre a nossa estratégia operacional, a gente vai trazer aqui as regiões importantíssimas de suporte e resistência, no qual a gente pratica a entrada e retirada de contratos ou numa venda ou numa compra. Então a gente vai trazer isso bem claro para o trader também, para ele enxergar a maneira que a gente faz essas operações e, é claro, para ele levar em consideração dentro da sua análise técnica, dentro do seu gerenciamento de risco, dentro da sua margem na corretora, para que ele possa tomar a sua própria decisão em fazer as operações no mercado financeiro. E por último, pessoal, a gente vai trazer aqui a nossa dica de ouro número 54, que são as regiões importantes do gráfico, ou seja, é tudo aquilo que eu falei com vocês aí, ou seja, regiões de disputa de preço, regiões onde que existem suporte e resistência, canal de alta, canal de baixa, regiões importantes que podem haver possibilidades de pullback e confirmação do movimento principal, ou pullback e reversão do movimento. Ou seja, tudo isso é muito importante o trader ter um conceito na mente dele para a tomada
de decisão. E é claro, as nossas grandes referências, como eu mostrei aqui na minha tela, são realmente os indicadores que a gente utiliza, todos aqueles que eu falei com vocês ali. Suporte e resistência é fundamental, especialmente ali dentro da semana, nas últimas 2 semanas, o diário é fundamental. E é claro, formação de canal de alta e baixa. O índice, o mini índice, ele tende a respeitar demais, especialmente ali 2, 3 horas, um mesmo canal, especialmente quando ele pega ali um movimento forte de tendência. Então ele respeita aquele canal. E é isso que tem que ficar na mente do trader. É isso que o trader tem que estudar e enxergar para que ele consiga acertar nas operações do mercado financeiro. Uma observação que eu gostaria de trazer, que é muito importante, né? Se a gente tem notícias impactantes no dia, existe uma tendência, uma expectativa de o gráfico deslocar e não respeitar nada de pullback, nada de resistência e suporte, nada de canal de alta, canal de baixa, nada. Então, por isso mesmo que quando a gente tem aqueles dias que tem aquelas notícias que são altamente impactantes no gráfico, por exemplo, payroll, inflação, quando, por exemplo, o governo brasileiro ou o governo americano, ele solta a inflação, esses dias aí são dias que praticamente os gráficos não respeitam nada, ou seja, existe uma tendência bem forte de ser aqueles dias que teve anomalias. Então, por isso mesmo que o trader tem que ficar muito ciente disso. E é claro, o Fed e o FONC lá dos Estados Unidos, que na verdade aqui é o Banco Central americano, e o Comitê de Juros, né, que toma decisão sobre os juros americanos, o dia também que eles têm que soltar alguma notícia, eu aconselho realmente a fazer operações com um nível alto de conservadorismo para que você não perca dinheiro. Esses dias eu tendo a ficar de fora das operações, especialmente naquele momento da notícia, e é claro, passou a notícia, eu enxerguei a oportunidade, eu tento fazer as operações para que eu saia no lucro no mercado financeiro. Bom pessoal, esse então foi o primeiro vídeo, foi um vídeo bem extenso, um vídeo grande, né, com muitas informações. Eu espero que tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui sirva de, primeiro, motivação para as pessoas pegarem esse conteúdo, estudarem, desenvolverem, criarem sua estratégia e, no caso, partir para cima do mercado para ser lucrativo, para ser consistente. E tudo que eu trouxe aqui, eu espero que venha agregar informações para vocês, agregar o investidor e também, claro, o novo e a nova investidora para que ele consiga aí buscar maneiras, buscar informações para que ele consiga cada vez mais enriquecer o seu conteúdo na hora de fazer as operações no mercado financeiro. E no vídeo 2, esse assunto sobre estratégia operacional do canal, a gente vai trazer assim os momentos que a gente entra, a gente coloca contrato, retira contrato, a nossa visão sobre as regiões importantes que contém no gráfico, a tomada de decisão, qual que é o nosso limite de perda, qual que é o nosso alvo de ganho, de acordo com a nossa margem na corretora. A gente vai trazer isso tudo e eu também espero que venha agregar para o trader, para que ele consiga ser consistente no mercado financeiro. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram aqui até esse momento esse vídeo. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo do canal.